esse curso aqui não se resume em apenas nesta aula que eu dou, tá? Vocês precisam ler as lições, porque as aulas que eu ministro aqui tem pouca coisa do texto da lição. Eu faço um comentário mais assim, mais paralelo, tá? Das lições. Hoje eu vou falar um pouco mais centrado, pelo menos nessa primeira aula, na apostila, que é a aula 9, o dia do sacrifício. Eu vou começar por aqui, já está aí na tela. Porém, é importante vocês lerem essa apostila, tá? Essa apostila é todo o curso, todas as matérias da aula online. Vou repetir, essa apostila é todo o curso da aula online. Então é necessário assistir aos vídeos ou assistir às aulas online e também ler a apostila, tá? Segundo ponto, esse curso é necessário que você leia o livro O Cajado do Pastor, aquelas sessões que eu já estabeleci para vocês. Se vocês perderam quais são as sessões que devem ler, eu posso passar novamente, não tem problema, tá? No caso do George, eu passei em inglês, é isso mesmo, George? Mais ou menos, as sessões estão mais ou menos ali. Não é aquele negócio a ferro e fogo, como a gente diz no Brasil, não. Importante você ler esse livro, se possível, todas as partes que eu passei. Não precisa ler o livro todo, que são mais de 1000 páginas, né? Um outro ponto importante é vocês assistirem essas aulas que eu estou dando e vocês fazerem anotações num caderno aí, para depois vocês passarem esse resumo na ficha de acompanhamento de aulas, tá? Essa ficha é a única interação que eu tenho com vocês, para saber se vocês realmente estão fazendo as lições, e também é um documento que no seu histórico vai comprovar que você realmente fez essas aulas. Então, preencher aquela ficha de acompanhamento de aulas é muito importante. Você não precisa preencher toda semana, ideal seria, mas você vai anotando no papel, depois tira uma hora, já faz logo uma meia dúzia aí, já manda, assina, manda, não tem problema nenhum. O importante é até o final do curso você enviar todas os resumos de cada duas lições. Cada duas lições, tá? Lá já aparece lição 1 e 2, você clica lição 3 e 4, tá? O outro ponto muito importante é o estágio. O estágio na igreja equivale a 32 horas de aulas por semestre. É muita coisa, muita coisa. A ficha de estágio eu vou passar mais no final do semestre, né? Quando você pegar a ficha de estágio, você vai anotar lá onde você já atuou na igreja, ou está atuando, ou já atuou. E é importante você se envolver o máximo possível com a sua igreja, tá? Porque esse curso precisa ser acompanhado pelo seu pastor ou pelo seu líder. Cada um de nós tem que ter alguém a quem devemos responder, tá? Então, essa pessoa que vai assinar a sua ficha de estágio, que também é documento. Então, essas três coisas que eu citei aqui são documentos, vão construir o seu histórico dentro do Bible College, tá certo? Então, eu queria passar essa informação para você que está aqui ao vivo e também para você que está assistindo os vídeos depois dessas aulas. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, pode ser no aplicativo ou em papel. Abra sua Bíblia, que eu quero ler um texto. Eu vou só ler o texto e depois, então, eu vou mostrar o porquê que eu li esse texto. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Tá bom? Então vamos começar esta aula com Gênesis 3, 24. Esse texto não está na apostila, mas é o que eu já disse. É importante assistir às aulas online, porque
Não importa quantas vezes eu abra a mesma lição, sempre haverá o pão fresco, o maná do dia, né? Uma informação, uma mensagem, uma inspiração, algo que o Senhor deu para o dia. Então, eu estou lendo esse texto pela primeira vez aqui nessa escola, neste contexto, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 3:24, na versão que eu tenho aqui, diz assim: lançou, pois, fora ao homem, e pôs ao oriente do jardim do Éden querubins, e o refulgir de uma espada acesa, que se revolvia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Eu quero que você guarde aqui duas expressões que daqui a pouco nós vamos buscar, tá? A primeira é oriente do jardim, tá? Pois o Senhor lançou o homem para fora e o colocou ao oriente do jardim. E a segunda frase aqui é o caminho da árvore da vida, ok? Então vamos lá, estamos falando sobre Páscoa. Não vou e nem posso me cansar de dizer repetir sempre algumas coisas. A primeira coisa, e a primeira que eu citei e vou repetir aqui, as 7 festas são a agenda de Deus para a humanidade, ok? Segunda coisa, nós, gentios, precisamos praticar os rituais, guardar, celebrar as 7 festas? A resposta é não. Mas Israel, sim. E também já expliquei o porquê. Tá? Outra coisa. Qual o dia, qual a data em que o povo de Israel, principalmente a liderança dos hebreus na época, qual a data que eles deveriam estar atentos para o aparecimento do Messias, o aparecimento do Salvador do mundo? O aparecimento ou a data do cumprimento daquele ato profético de sacrificar o cordeiro. Qual seria a data que eles deveriam estar atentos para quando o Filho de Deus se manifestasse como cordeiro, eles pudessem perceber que era ele? A data seria dia 14/1, 14 de Abib. Eles não se atentaram a isso. Eles não se atentaram a isso. E quando o Filho de Deus se manifestou, quando ele veio em carne e sangue, entregou a sua vida por eles e por nós, eles não perceberam e, como disse o apóstolo Paulo, mataram o Senhor da glória. Outro ponto. Se a festa dos pães asmos profetizavam os 3 dias e 3 noites proféticas que o Salvador do mundo estaria sepultado, qual é a data que eles deveriam estar atentos para que, quando isso acontecesse, eles pudessem perceber que aquele homem que representava, que era o cumprimento da representação do Cordeiro, deveria estar 3 dias sepultados para que eles, no terceiro dia, pudessem celebrar a sua ressurreição? Exatamente a mesma resposta, durante os 3 dias da celebração dos pães ázimos. E assim vai. E assim vai. Qual era a data que eles deveriam estar atentos para perceberem a chegada do Espírito Santo, cumprindo o ato profético da festa de Pentecostes?
exatamente durante a festa de Pentecostes. Mas eles não perceberam, exceto aqueles que andaram com Jesus. Toda a nação, como nação, eles deveriam ter tido o entendimento que Pedro teve quando o Espírito Santo desceu. Qual foi o entendimento de Pedro? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Né? Eles perceberam. Qual é a data em que a igreja hoje precisa estar atenta, aguardando o arrebatamento da igreja? Ora, a data vai ser agora, inclusive, vai ser agora dia 2 e 3 de outubro, que é a celebração do Ano Novo Judaico, ou 1 e 2 do 7º ano do calendário de Êxodo 12. Tá? Então, outubro nosso vai ser o sétimo ano, 7º mês. Outubro agora vai ser o 7º mês do calendário bíblico e também o Ano Novo Judaico, o Ano Civil. Durante o primeiro e o segundo ano, hoje eu tô, minha cabeça tá, na verdade minha cabeça também é ruim hoje, assim, doendo, né? Durante o primeiro e o segundo dia do Ano Novo Civil, do Ano Novo Judaico, celebra-se também, é uma festa inserida dentro da outra, semelhante aos pães asmos e primícias, que não são destacadas, tanto que são consideradas uma só festa, as 3 grandes festas, já falei sobre isso, né? As 3, a primeira, Páscoa, junto com pães asmos e primícia, a segunda grande festa, Pentecostes, e a terceira grande festa, Tabernáculos. Só que Tabernáculos é a terceira, mas antes de Tabernáculo vem as 2 anteriores, as 2 celebrações, trombetas e Yom Kippur, ou dia da expiação, dia do perdão, tá? Então, se há uma data, preste atenção nisso, se há uma data, eu estou colocando S, mas se você olhar para o que já foi cumprido, baseado no que já se cumpriu, eu coloco aqui entre parênteses, é certo que será, né? Porém, eu vou colocar nessas palavras para não criar confusão, não criar discussão, não dizer que eu estou inventando coisa. Se há uma data, se há um período, se há um momento em que a igreja, no mundo todo, todos os cristãos da terra deveriam estar atentos, aguardando o arrebatamento da igreja, essa data seria os dias 1 e 2 do Ano Novo Judaico, ou 1 e 2 da celebração da Festa das Trombetas. Se há uma data, como ela realmente há, em que devemos aguardar que todo Israel, num só dia, se converta, essa data é a celebração da festa do Yom Kippur, ou dia da expiação, tá? Que acontece no dia 10 do 7º mês bíblico, tá? Se há uma data, veja só, mas não há ano, tá? Voltando àquela questão, o calendário de Deus não tem ano. Se há uma data em que o mundo inteiro, principalmente Israel, deveria estar aguardando a vinda de Jesus com poder e glória para implantar o milênio na Terra, essa data é 17 do 7º mês, que é a data oficial do início da celebração da Festa dos Tabernáculos. Claro, acontecendo o arrebatamento da igreja, tem um período, não sabemos quando, mas só sabemos a data pelas celebrações em que vai acontecer a conversão de Israel, e depois, no final da grande tribulação, é que virá então a celebração, aliás, o cumprimento, deixa eu tirar essa palavra celebração e colocar cumprimento da festa dos tabernáculos, tá certo? Então ainda estamos aqui na Páscoa.
Eu ia hoje já solicitar para a gente na próxima semana, na próxima aula, ter a mesa da Páscoa. Como está faltando alguns alunos, eu vou solicitar isso na próxima aula para que na outra aula, então, nós possamos ter o nosso jantar, tá bom? Vocês aí, eu não vou ter condição de fazer aqui, mas vocês vão fazer aí, eu vou explicar e vocês vão ver dentro da sua própria mesa o momento em que o Senhor instituiu a ceia e por que que não necessitamos mais de todo aquele ritual, embora possamos sim celebrar a Páscoa, né? Muito bem. Você tem aí na tela o seguinte, aula 9, o dia do sacrifício, tá? Um instantinho aqui. Opa. Saiu, né? Sempre alguma situação me surge aqui. Instantinho, gente, porque eu acabei cancelando aqui, peraí. Deixa eu buscar de novo aqui. Estou abrindo aqui novamente. Pronto. Agora deixa eu ver se eu consigo. Ok, apareceu aí? Só que eu não estou conseguindo. Ok, vamos ver se eu consigo aqui. A primeira Páscoa foi comemorada numa sexta-feira. Jesus Cristo também foi crucificado numa sexta-feira. Aí, eu vou só ler esses textos aqui, porque eu quero retomar uma expressão que eu disse na aula anterior. Depois vocês vão ver os textos aí que estão em azul, e eu não vou ler os demais, tá? Então, o texto para comprovar que Jesus morreu numa sexta-feira são esses. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mateus 27:62. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, portanto, não a sexta, né? Aí o outro texto diz: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Não é que amanhecia o dia de sábado, amanhecia era a chegada do sábado, né? Eu já disse para vocês que no sábado, o sábado aqui começava ao pôr do sol, né? E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eu quero retomar aquele ponto que eu disse, o seguinte: foi uma informação que eu dei. Para dar certo, Jesus ficar 3 dias e 3 noites sepultado, Jesus não poderia ter morrido no sábado, aliás, na sexta literal, né? E ser sepultado até antes do pôr do sol da sexta, e já no domingo de manhã, 2 dias depois, ele está ressuscitado. Então, existe uma teoria, uma interpretação, que provavelmente nessa época houveram 2 sábados seguidos, tá? Um foi na sexta, por quê? Porque a Páscoa caiu numa quinta, certo?
E, obrigatoriamente, o dia seguinte era chamado de descanso, Shabat. Né? Não tinha o nome de sábado como nós conhecemos no nosso idioma, mas era um Shabat, era um descanso. Então, eram 2 sábados. Tá? Dentro dessa teoria, se percebe perfeitamente que Jesus ficou os 3 dias e 3 noites sepultado. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque esses textos aqui não explicam isso. Não explicam. Mas é uma informação que eu acho muito valiosa e que eu penso que ajuda a compreender o próprio texto. Você quer falar, Jorge? Então, no caso, Jesus morreu numa quinta. Sim, sim. Mas não podemos afirmar, né? Não podemos afirmar. Eu disse que essa é uma informação que eu acho muito valiosa. Nós estamos estudando a palavra, né, gente? Fala, Elaine. Você falou alguma coisa, Elaine? Pode falar. Não? Não. Tá. Eu tinha citado algo assim na aula anterior, eu só queria reforçar isso, e principalmente reforçar que eu não estou fazendo uma afirmação, mas há informações que são muito interessantes. É para a gente pensar, são argumentos, né? Tá? Então vamos lá, eu não vou ler mais os textos, só vou ler as partes que eu preciso. Jesus foi crucificado, portanto, na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. Tá? E da hora sexta à hora nona, ou seja, da meio-dia até as 15, houve trevas sobre a terra. Tá bom? Já na hora. Opa! Já na hora nona, compreendida entre 15 e 18 horas, ou pôr do sol, Jesus rendeu o Espírito cumprindo o mesmo período designado para o sacrifício da Páscoa, ou seja, no crepúsculo da tarde. Deixa eu parar aqui para dar uma informação fresca para vocês. Vocês são privilegiados disso. Não era qualquer pessoa que podia pegar o cordeiro, determinar que ele era puro, santo, que tinha o tamanho certo, não era nem um gigante, nem um anão, como eu disse anteriormente, né? Tinha que ser alguém de autoridade que pudesse declarar que aquele cordeiro era apto, era adequado, era puro, sem defeito, o suficiente para ser declarado apto para ser sacrificado. Esse cordeiro, como eu disse anteriormente, ele deveria ter 1 ano de idade, conforme lemos lá em Êxodo 12. E para o cordeiro ter 1 ano de idade, logicamente ele teria que ter nascido na Páscoa anterior. Tá? Esse é um tema que ainda estou estudando e espero em tempo poder passar mais alguma informação para vocês nessa escola sobre isso. Mas está aí um grande, eu não vou chamar de grande não, mas está aí um sinal, uma indicação que Jesus pode ter nascido durante a Páscoa. Mesmo porque quando você estuda a data, o período do nascimento de João Batista, você vê dentro da própria Bíblia praticamente a data certa que João Batista nasceu. E a Bíblia é muito clara que João, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Ele era 6 meses mais velho. E é incrível que quando você faz essas contas, eu volto a dizer, são informações. Quando a gente faz essas contas, a gente é levado também a esse período. Jesus deve ter nascido não durante a festa dos tabernáculos, como alguns acham. 25 de dezembro, impossível. Mas é provável que Jesus tenha nascido
na Páscoa. Mas isso não vai alterar em nada o plano de salvação. É apenas uma curiosidade para a gente compreender mais ainda e saber de mais coisas, tá bom, gente? Interessante é que os reis do Oriente, 3 reis do Oriente, viram no céu o sinal do nascimento do Messias. Eles entenderam. Eles só não sabiam aonde o rei dos reis haveria nascido, deveria ter nascido. Eles então provavelmente andaram mais de uma semana até chegar em Jerusalém. E como eram reis, foram logo recebidos pelo rei Herodes. Observe essas coisas, eu estou passando informações. Quando o Herodes ouviu, chamou os sábios, e os sábios fizeram uma grande revelação. Eles disseram, olha, o prometido deverá nascer em Belém da Judéia, porque está escrito, Naum, né? E tu, Belém Efrata, não é porventura a menor dentre as cidades de Israel, pois de ti sairá aquele que há de apacentar os filhos de Israel. Então eles foram até Belém e procurando a estrela os guiou até a manjedoura. E quando chegaram lá, acharam a Maria, a sua mãe, e o menino aonde estava deitado o menino? Na manjedoura, no coxo, tá? Eles encontraram o menino colocado no coxo, aonde os sacerdotes mediam o tamanho do cordeiro. Informações. Eles eram autoridades. E o que eles apresentaram? Quais foram as ofertas que eles apresentaram ao menino? Se prostraram, adoraram e apresentaram o quê? O quê? Isso, mirra e ouro. Incenso, mirra e ouro. E ouro. O que eles viram no menino? Eles viram que o menino era uma realeza, né? representado pelo ouro. Viram que o menino era um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, representado pelo incenso, né? E viram que o menino era o profeta de Deus enviado para o mundo. Tá? São os 3 ofícios de Jesus, homem. Né? De Jesus, homem. Jesus viveu 100% homem, ele não viveu como Deus. E era isso que estava inserido no Cordeiro Pascal, quando aqueles homens pegavam, eles traziam aquele cordeiro, porque ele era a realeza, ele era o profeta, ele era o intercessor de Israel, que deveria morrer pelo povo profeticamente até que se cumprisse em Cristo Jesus. Gente, Jesus fez uma oração maravilhosa. Ele disse assim: Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que coisas? Não essas que eu estou falando. Porém, o que eu estou dizendo se encaixa perfeitamente dentro dessas coisas que Deus ocultou. E não é por acaso que nestes últimos dias, o ponto que eu vou citar, estamos estudando bem no 3º ano, concurso de ministro, que nesses últimos dias o Senhor prometeu abrir o selo, ou os selos, lá do livro de Daniel, e disse que a ciência se multiplicaria, os ímpios não entenderiam, mas os sábios entenderiam.
Então nós estamos exatamente vivendo isso hoje, não é? Enquanto o livro de Daniel, ao ser concluído, foi selado, o livro de Apocalipse, a própria palavra Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse, na verdade, tira o selo das profecias e mostra de maneiras simbólicas as coisas que são e as que hão de ser. Tá? Um livro difícil de ser entendido, porém, à medida que o tempo do fim vai se chegando ao final, eu já não digo vai chegando, né? Aproximando o tempo do fim, eu não vejo que estamos aproximando o tempo do fim. Eu vejo que o tempo do fim já chegou, né? Nós estamos já na fase de conclusão, né? Assim espero, assim creio. As revelações vão brotar também. É só você olhar para a última carta lá de Laodiceia, onde Jesus diz: aconselho-te que de mim compre, entre outras coisas, diz, colírio para que unjas os teus olhos para que veja. Quem é que vai ver as coisas que estão acontecendo, ver no mundo espiritual, interpretar? Não são esses líderes que estão cegos aí, né? Só conseguem ver riqueza, prosperidade, política. Não espere desses, irmãos. Espere de pessoas simples como eu e você. O entendimento da palavra. Porque o Espírito Santo, nesses últimos dias, já disse alguém já há alguns anos, vai usar os improváveis. Então eu quero incentivar você a ser ousado na fé, na palavra, em buscar a palavra e não engolir qualquer interpretação. Por isso que eu incentivo a você a pôr em prova essas coisas que eu estou dizendo, que eu estou ensinando. Busque, ore, medite, pense. Faça como os crentes lá, os bereanos, né? Investigue para ver se essas coisas são realmente assim, irmãos. É esta fase que nós estamos vivendo. Senão nós vamos ser levados por uma doutrina de demônios, por enganos de pessoas que querem fazer de nós peça de negócio, artigo de venda, de compra e venda. Tá? Então é isso. Eu tenho que parar por aqui, senão eu vou entrar na carne aqui e vou falar coisa que estão dos meus sentimentos, e eu não quero falar nada que está no meu sentimento, quero falar o que está no meu coração. Então, um cordeiro seria sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Eu já falei sobre isso, de Jesus que foi sacrificado às 9, né? Então, a hora do sacrifício. Então, tudo indica que Jesus morreu às 15 horas, que é a hora 9. Eu vou pular aqui, vocês estão vendo aí, porque eu quero chegar mais adiante para mostrar uma coisa. Aqui, deixa eu voltar aqui. Assim sendo, a morte de Jesus foi mais rápida do que eu esperava, por 4 motivos. Vamos ver os motivos porque a morte de Jesus foi mais rápida do que se esperava de um condenado, tá? De um condenado. Ele estava lá entre 3 ladrões, não é? Chegaram lá, como era sábado, eu vou colocar aqui, gente, entre aspas, sábado da Páscoa, né? Páscoa não é sábado, Páscoa é sexta. Como era sexta da Páscoa, né? E no dia seguinte era o sábado seguinte da Páscoa, então chegaram lá, Jesus já estava morto. Os 2 outros não, eles quebraram as pernas dos outros para apressar a morte dos outros, não, dos ladrões, né? Porque Jesus não era um deles, né?
outros, eu digo dos 3 que estavam na cruz, Jesus e os 2 ladrões. Então vamos lá, quais são os motivos. Primeiro que Jesus é o Cordeiro Pascal. Deixa eu chamar a atenção de novo aqui. Nós não devemos dizer Jesus era ou Jesus será. Ele é. Compreende? Ele é. O sangue de Jesus é como se continuasse sendo derramado agora. O cálice que tomamos é como se Jesus tivesse acabado de derramar o seu sangue. Então, Jesus é o Cordeiro Pascal e, como tal, deveria morrer no mesmo período do sacrifício da Páscoa. Não vou ler o texto, tá? Já disse. Segundo, suas pernas não poderiam ser quebradas para acelerar a sua morte. Estão aí os textos. Terceiro, seu corpo não poderia permanecer no madeiro. Aí estão os textos. Quarto, o próprio Jesus rendeu o seu espírito. Aí estão os textos. Local do sacrifício. O local da morte de Cristo não é conhecido, mas a Bíblia menciona que o lugar onde Cristo foi crucificado se chamava Calvário. Em hebraico e em aramaico, o nome é Gólgota. O aramaico ainda tem quem fala aramaico hoje lá naquela região. O aramaico é uma língua muito parecida com o hebraico. Digamos assim, é tipo, alguém disse isso, eu acredito, não sei porque eu não conheço, mas alguém disse que a diferença seria como o português do Brasil e o português de Portugal. No máximo, tipo espanhol e português. Então é muito conhecido, é muito parecido. Por isso que a palavra Gólgota é a mesma, tanto em hebraico quanto em aramaico, tá? Voltando aqui. Jesus Cristo não poderia ser crucificado fora da Judéia, apesar de que foi crucificado fora de Jerusalém. Aí está o texto. E eu estou mostrando aí uma foto. Essa foto é do Monte Gólgota. Tá? Se você observar, ó, tá vendo o cursor aí ou não? Não dá para ver o cursor, né? Dá para ver o cursor passando por cima? Olho, o nariz. Essa parte aqui, ó, ela tem a aparência de uma caveira. Então, provavelmente, fosse esse monte. Jesus deve ter sido crucificado aqui em cima. A gente não pode entrar aqui porque é de domínio dos árabes. Eu estive lá, já falei para vocês. Aqui embaixo, nessa parte aqui embaixo, é tipo uma garagem de ônibus, uma parada de ônibus, coisa assim. Agora, interessante é que a Bíblia diz que no local onde Jesus foi sepultado, o local era próximo dali, e havia próximo dali um jardim, né? Mas muito próximo, desse lado aqui, vocês estão vendo o cursor? Não sei se está vendo o cursor passando aí, tá mesmo? Esse lado aqui, vocês estão vendo umas árvores aqui? Aqui próximo, a gente ficou em pé, daqui a gente avistava o Gólgota e descia uma escadinha, logo aqui acharam uma cisterna. Ora, se havia uma cisterna é porque havia água. E se havia água, havia jardim. Se havia jardim é porque havia água. Então a Bíblia diz que havia ali um horto. E logo, você passando para cá, tem uma rocha aonde está lá até hoje um buraco na pedra, onde combina todo o cenário bíblico com a sepultura de Cristo, o horto e o Gólgota, ou monte chamado Caveira, tudo próximo, tá? Então aí Jesus foi
crucificado. A Judéia era o local do Templo de Salomão, onde Deus havia escolhido para habitar. Tá? Tudo isso evidencia que Deus queria mostrar que só há um caminho para a salvação. Presta atenção, porque vamos voltar naquele versículo que eu li lá no início, antes do nosso intervalo. Os sacrifícios da Páscoa não podiam ser realizados em qualquer lugar, mas somente no lugar onde Deus havia determinado. Os sacrifícios e a adoração fora de Jerusalém eram considerados pecado. Deus não aceita outro sacrifício além do sacrifício de Cristo, que Cristo realizou no Calvário. Desse modo, ordenando que os sacrifícios fossem realizados no templo, Deus estava querendo demonstrar que só há um caminho para a salvação. Jesus é descendente de Judá, tá? Deixa eu parar aqui para dizer como é importante você, como estudante de teologia, estudante de um curso bíblico de capacitação e liderança, ler com atenção a genealogia bíblica. Se você puder, eu aconselho, eu já fiz isso, vai atrás, pesquise o significado do nome de cada pessoa que consta na genealogia ali em Mateus capítulo 1 e também na genealogia lá em Gênesis capítulo 5. Gente, eu volto a dizer, tudo que está na Bíblia tem um sentido espiritual, não escapa nada. Eu já disse aqui, acho que foi para vocês que eu disse, ou foi na aula de ministro no 3º ano, não sei, que eu disse que cada pedra em Jerusalém, tudo, absolutamente tudo em Israel tem um significado espiritual. A própria nação de Israel tem um significado espiritual. Você quer ver? Quando você pega a Bíblia em hebraico, Gênesis capítulo 1, logo no primeiro capítulo de Gênesis, existe um estudo que mostra isso. Quando vocês estudarem noções hebraico do curso que nós temos, que o 3º ano já está estudando, vocês vão ver isso. A cada 7 palavras hebraicas, você tira uma, faz um círculo em cima da 7ª palavra. Depois conta mais 7 e faz um outro círculo. No final do capítulo de Gênesis, você fazendo isso e você somando juntando essas letras que você separou a cada 7 palavras mesmo, a cada letra, contra 7 letras. Quando você junta essas letras todas, formando uma palavra delas, sabe o que você encontra lá? Dentro do livro de Gênesis, capítulo 1, primeira palavra que você encontra é o nome Israel. Você encontra o nome dos patriarcas e você encontra o nome das mães patriarcais. Gente, o hebraico é a coisa mais linda, a língua mais rica que existe, porque é a linguagem que Deus conversou com Adão e escreveu a Bíblia. Tá? Então, tudo tem um significado, tudo. Eu estou batendo nessa tecla para entrar na sua cabeça o que eu vou dizer já já. Vamos lá. Jesus é descendente de Judá. Não vou ler o texto. Por esta razão, a tribo de Judá recebeu lugar de honra na ordem dos acampamentos da tribo diante do tabernáculo. Eu vou repetir. Por esta razão, por Jesus ser descendente de Judá,
é que a tribo de Judá recebeu lugar de honra na ordem dos acampamentos da tribo diante do tabernáculo. Olha aqui. A salvação vem dos judeus. João 4. E os judeus, Jesus é a porta. João 10:9, que dá acesso ao Pai. Gente, você não pode esquecer isso não. O esquema abaixo que eu vou mostrar mostra a localização das 12 tribos em volta do tabernáculo. E você vai ver aqui que a tribo de Judá permanecia em frente da porta de entrada para o tabernáculo no lado leste. Isso indica que um descendente de Judá haveria de abrir o caminho que dá acesso a Deus. Olha aqui, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentou um pouquinho? Olha aqui. Dá para ver o cursor passando por cima? Dá para ver aqui, não? O meu cursor aqui, ó, dá? No centro nós temos aqui o tabernáculo, tá? Nós temos o tabernáculo. A porta de entrada do tabernáculo, essa parte aqui, ó. Tá? Então entrava, tinha o pátio, depois vinha a parte dos sacrifícios e dos sacerdotes, e depois lá no fundo você tinha o lugar santíssimo. Essa parte aqui, ó, que separa o lugar santíssimo desse lugar aqui, era onde estava o véu que foi rasgado na hora que Jesus morreu. Agora observe. No lado oeste, leste aqui, oeste lá atrás, nós temos 3 tribos. Depois do lado norte, nós temos mais 3 tribos. São 6. Do lado sul, temos mais 3 tribos, são 9. E depois no lado leste, temos mais 3 tribos, totalizando as 12 tribos de Israel. E no meio, na entrada oriental do templo, repetindo, a porta do templo estava aberta, colocada para o lado oriental. Bem na frente, antes de chegar na tenda da congregação, no caso aqui era a tenda, né? A tenda da congregação, havia uma cortina aqui, ó, fechando essa parte da tenda. Essa cortina chamava-se o caminho, ou seja, a única entrada para o templo. Foi a isso que Jesus, referindo-se, diz a interpretação, que Jesus, referindo-se a essa cortina, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém entra no templo de Deus, ninguém vai à presença do Senhor a não ser por mim. Só tem uma entrada. E Judá foi colocado propositadamente aqui na porta da entrada, no lado oriente. Agora preste atenção no texto. Vamos voltar lá ao texto que eu li, lá no início da nossa aula. Lançou, pois, fora ao homem e o pôs ao oriente do jardim. Tá? E pôs lá querubins a refugir de uma espada acesa que revolvia todos os lados,
para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, isso é tremendamente profético, tá? Jesus disse, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que concluímos aqui? Concluímos que o homem foi expulso pelo lado oriental do Jardim do Éden. Adão foi colocado para fora do Éden, Deus colocou ele aqui para fora do lado oriental. Essa porta de volta ao Éden, à presença de Deus, que está no lado oriental, Deus colocou um anjo para guardar a entrada, tá? O homem perdeu essa entrada, o homem está perdido, não achou mais esse caminho. O homem está fora do Éden, fora do ambiente espiritual, fora do ambiente de Deus, por todos esses séculos, né? Todos esses séculos. Jesus veio, se colocou aqui, ele disse, gente, eu sou o caminho, ninguém vai lá a não ser por mim. A própria escritura, a própria forma de escrever o hebraico é do Oriente para o Ocidente. É da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, indicando o caminho do nosso retorno. Tá? Jesus vai aparecer no Oriente. A sua glória vai brilhar até o Ocidente. Tá? Gente, eu não tenho capacidade de dizer o que está no meu espírito e o que eu vejo. Eu não tenho condições de falar para vocês. O resto eu deixo para o Espírito Santo aí falar para vocês, porque é muitíssimo demais, profundo essas coisas. Tá? Fala, George. Eu acho que dava para terminar a aula aí. Aí todo mundo vai dormir agora. Uau. Uau. Então vamos tomar um cafezinho, a gente já volta.